Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso. E estamos ainda na tabela. Então vamos voltar lá. Lembrando que a última vez a gente trabalhou com título da tabela, com as várias formas de declarar título da tabela. Agora iremos trabalhar, vou colocar aqui, ó, no H3. Lembrando, ó, escrevi maiúsculo, não faz, lembra que não é que se incentiva a tabela. Então, ó, tabelas, ó, tabela com legenda. Legenda ou nome da tabela. Nome da tabela. Então vamos lá. A estrutura para eu criar uma tabela é table. Legal. Eu vou criar uma tabela aqui, ó, de novo, 3x3. Então vamos lá. Então, criar uma estrutura 3x3. Então vou clicar da seguinte forma. Então vou colocar tr, criei uma linha. Vou criar normal aqui, ó. td. Vou colocar aqui, ó, coluna 1 e vou repetir esse processo. td, td, td. Legal. Vou criar mais uma linha com os mesmos parâmetros. Voltei. Mais uma. Ctrl C. Se você quiser indentar seu código e deixar mais organizado, tem teclas de atalho. Vou só diminuir o zoom. Tem teclas de atalho. Todo editor tem tecla de atalho. No nosso caso aqui no Visual Code é Alt Shift F. Ele indenta o código para você, ele organiza o código para você. Então Alt Shift F, ele indenta o código para você. Ele organizou para você. Vou salvar. Então aqui tem 3 linhas por 3 colunas. Lembrando que é a primeira linha que determina o resto. Vou salvar. Vou no meu navegador. E vou atualizar aqui, ó. Opa, tá aqui. Lembrando que eu não coloquei nada, uma borda nem nada, mas a tabela tá lá. Vou colocar os atributos lá. Então vamos lá. Vamos voltar. Então vamos colocar border igual 1. A largura width igual, vou colocar 300 por 300 de novo. Pode ser qualquer largura. Edit. E vou colocar 300. Lembrando que isso aqui está em obsoleto no HTML, mas ainda há uma compatibilidade. Isso é só questão de explicação da estrutura do HTML. Que quando chegar no CSS, isso aqui não tem mais sentido. Então vamos lá. Seguinte. Vou salvar e vamos visualizar lá. Salvei. Volto no seu navegador. Atualiza. Ele apareceu aqui para você, a tabela com legenda ou nome da tabela. Legal, até aqui é uma tabela simples para você. Perceba que eu vou colocar um nome que vai aparecer aqui em cima e centralizado. E não vai ficar em forma de borda, nem de coluna. Ou seja, isso quer dizer a seguinte forma. Quer dizer que essa é o nome que você vai dar para essa tabela para o usuário. Vai ficar mais fácil do usuário identificar. Então, volta lá. Então, vou vir aqui, ó. Ele sempre é o primeiro. Ó. Vou dar um Enter. Sempre entre a tabela, a tag py e a tag filling. Então, você vai colocar aqui, ó. Caption. E aqui, ó, você vai dar um nome para sua tabela. É uma tag, lembrando que é uma tag. Se tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, aqui é o que vai ser formatado. Então você coloca o nome que você quiser, ó, catálogo. Catálogo da tabela. Sei lá, algo que fique mais fácil para vocês, catálogo da tabela. Vou salvar. Vou voltar, vou salvar. Vou no navegador. Ao eu ir no navegador, vou atualizar. Perceba como que ele apareceu aqui para mim, ó. Ele apareceu centralizado, ou seja, quando você bater o olho, vai aparecer para você que é o nome dessa tabela. Beleza? Então o caption, vou voltar no código. Então o caption, na verdade, nada mais, nada menos, o que que é? É a estrutura como esse código está funcionando. É o nome dessa tabela. E ele sempre vai ficar entre o table e o tr. Legal? Eu tenho uma tag que ela tá como fala, obsoleta. Só que ela ainda é utilizada.
Só que vocês vão ver alguns códigos antigos ainda, entre aspas, vocês vão ver ainda bastante gente utilizando, que é usado em questão de, como fala, de acessibilidade, que é para você, como o site vai descobrir informações de preço de algo em uma forma de tabela, site de busca ou algo parecido. Então tem um atributo chamado summary, igual. Aqui você coloca uma descrição, ó, descrição da tabela para site de busca, e questão de acessibilidade, questão também de acessibilidade, para pessoas, como falam, com necessidades especiais. Então o que acontece? Só que isso aqui ela está, como fala, obsoleta, mas tem muita gente que utiliza ainda. Só que ela não é visual, ela é só usada para site de busca ou questão de acessibilidade. Então eu vou salvar, vou voltar, ó. Você não vê nada visual, mas ela está lá para que, se você tiver algo instalado de acessibilidade no seu computador ou algo parecido, no navegador, ele vai expressar isso para você, o que está escrito nessa tabela, para que serve. E também para site de busca, beleza? Então, a tabela de legenda é utilizado o Caption para o nosso conceito. Vamos agora, da seguinte forma, vamos trabalhar com outro tipo de conceito de tabela. Então, vamos descer, vou dar um Enter. Vamos trabalhar com mesclagem, ó. H3, tabela, colocar vírgula, mesclando, vou colocar mesclando coluna, vou ficar mais fácil, mesclando coluna. Lembra do Excel? Você tem duas células, você quer fazer essas duas colunas, essas duas células, transformar em uma. No HTML também a gente faz isso. Então vamos lá. Vou fazer uma coisa simples, vou fazer de novo 3x3. Então vamos lá. Table, abrir e fechou. Vou copiar o código a 3 linhas e 3 colunas. Então vamos lá, 3x3. Então, 1, 2, 3. Vou dar Alt Shift F para organizar o código para mim. Alt Shift F. Legal. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Seguinte, vou colocar os atributos. Vou pegar os atributos lá em cima. Vou colocar os atributos. A border igual, para a gente visualizar melhor. Vou colocar a largura, o width, também como 300. A altura, height, como 300. Só para a gente visualizar. Salvo esse conteúdo, salvo esse código, vai no navegador, pede para visualizar. Ó, perceba, desce aqui, ó. Tabela mesclando coluna. Seguinte, o que é mesclar coluna? Eu quero que a coluna 1 e a coluna 2, ela ocupe, tire essa divisória entre delas, vai ficar uma coluna só. Ou seja, quando eu tirar essa divisória aqui, ó, vai ficar somente um conteúdo. Então vai ficar uma, 2 colunas. Por quê? Eu vou tirar essa divisória. E como que eu faço isso? Lembrando, eu tenho atributos que para fazer isso, atributos ou gera informação ou gera mudança visual. Nesse caso, ele vai gerar uma mudança visual. Vamos voltar lá. Então, qual é a linha que eu quero mexer? Opa, eu quero mexer na linha 1. E quais são as colunas que eu quero mexer? Eu quero mexer na coluna 2 e coluna 1. Então, vamos voltar. Então, eu vou vir aqui na primeira coluna. Por quê? Sempre do lado esquerdo. Então, eu vou pegar assim de forma. Qual é a coluna que eu quero pegar? A coluna 1. Então, eu vou colocar aqui um atributo chamado cospan. Cospan. A cospan está falando quantas colunas você quer pegar, contando com ela. Então, você vai fazer da seguinte forma. Eu quero pegar duas colunas. Então, você vai fazer da seguinte forma. Pegue ela, que já começa com 1, mais a segunda, que começa com 2. Então, 1, 2. Então, você vai pegar essa aqui, ó, e vai tirar. E vai tirar. Você vai salvar, vai voltar no código, no navegador, e vai visualizar, dá um F5, ó. Lembrando, ó, ela pegou as duas. Lembrando, eu deixei a borda para você ver como fica. Então, ela mesclou
Ela tirou a divisão e ela mesclou o que está o conteúdo aqui. Se eu quiser colocar um conteúdo a mais, vou voltar no código. Se eu quiser colocar um conteúdo a mais, eu coloco aqui, ó. Coluna 2, para ficar igual como estava. Vou salvar, salvei, volto para o código, dou um F5, ó, coluna 2. Vamos voltar de novo no código, ó. Vou deixar como está. Vou dar um Ctrl Z. Então eu estou dizendo da seguinte forma, cospan, ele está mesclando, que é coluna, ele está mesclando, pegando duas colunas da mesma linha. Duas colunas da mesma linha. Se eu fizer isso aqui também, ó, comentário, para eu não esquecer o que eu estou fazendo, comentário, lembra que comentário, ele não é executável. Então ele vai deixar essa linha desativada aqui, ó. Então eu estou falando que eu estou pegando a primeira linha, eu estou pegando duas colunas, onde a coluna que vem a próxima, eu tenho que tirar ela ou comentar. Vou salvar, vou voltar no código, vou dar um F5, ó, vou atualizar. Perceba, ó, mesclou. Agora eu te pergunto da seguinte forma. Eu quero mesclar a última linha aqui, ó, essas duas colunas 2 e a coluna 3. Como que eu faço? Seguinte forma. Então eu vou contar, ó. Vou para a coluna, vou para a linha 1, 2, 3. Vou para a linha 3. Da linha 3 eu vou para coluna 2 e coluna 3. Eu tenho que tirar esta parte aqui, ó, esta parte. Volto para o código. Então vamos lá. Linha 1, linha 2, linha 3. Legal. Eu tenho que pegar a segunda coluna. Opa, segunda coluna 1, coluna 2. Então eu venho aqui, segunda coluna. Coloco o atributo aqui, ó, como cospan. E quero pegar quantas colunas? Quero pegar duas colunas. Então eu vou colocar aqui, ó, duas colunas. Porém, eu esqueci, lembrando, se está na mesma linha, eu tenho que tirar a coluna que vem depois. Eu não posso tirar antes. Então eu vou tirar depois. Se eu tirar a depois, se eu esqueci de tirar, eu vou salvar. Olha o que vai acontecer no meu código. Ó. Vou voltar, vou dar um F5. Ó. Olha o que aconteceu. Ela falou que daqui para cá está batendo o conceito. Só que, porém, o conteúdo da coluna 3 empurrou o resto. Ela aumentou a tabela. Não é que ela aumentou, ela empurrou, ela diminuiu o conteúdo e ela mostrou aqui para você, ó, que está um conteúdo fora de alinhamento, tem alguma coisa errada. Aqui eu estou falando que eu tenho quantas colunas? Se você olhar, eu tenho uma, eu coloquei cospan 2. Então, 2, então são 3, 4 colunas. E quantas tem o total de todas? São 3. Então, volta. O que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que comentar, ou eu tenho que comentar, ou eu tenho que deletar ela. Eu vou comentar para ficar mais fácil você entender futuramente. Ó. Vou salvar. E vou visualizar, ó. Vou visualizar. Vou dar um F5. Opa, ficou igual. Então o cospan, ele mescla as colunas que está vindo na mesma linha. Não é as colunas de baixo, as colunas que estão na mesma linha. Agora eu te pergunto. Perceba, ficou legal. Eu quero, na verdade, mesclar, ó, essas três colunas aqui. Ó, essas três colunas da segunda linha. E aí, como que eu faço? Eu quero mesclar essas três colunas dessa segunda linha aqui. Ó. Então vamos lá. Então, tem uma, duas linhas. Então, eu vou para a segunda linha. E quantas colunas eu quero? Eu quero uma, duas, três. Eu quero 3 colunas. Então, vamos voltar lá no código. Vou voltar aqui e vou procurar. Ó, uma linha, duas linhas. Achei duas linhas. Eu quero mesclar. Eu pego a primeira coluna. Então, eu coloco aqui. Ó. Vamos lá. Quero a primeira coluna. Vou colocar o atributo cospan. Quantas colunas eu quero? 3, contando com ela. Então vai ser 1, 2, 3. Então o que eu tenho que fazer com essa restante? Eu tenho que tirar, deletar ou comentar. Vou comentar ela para ficar mais fácil. Ó. Estou dizendo da seguinte forma, independente se tem uma TD, eu estou falando que essa TD está sendo ocupada de 3 colunas. Vou salvar. Vou voltar no navegador e vou atualizar. Olha como ficou. Ó. Duas colunas. Na verdade, ele dividiu aqui porque o que segurava era aqui, ó, que segurava a divisão das 3, mas ele mesclou as 3, onde tem
as 3 colunas mescladas, onde tem duas, aqui tem 2 colunas e aqui tem uma coluna. Ela dividiu sem querer. Ela deixou meio organizado, mas o conceito é esse. Vamos voltar no nosso código. Beleza. Se eu quiser somente 2 colunas, então eu coloco 2 aqui. Lembrando que se eu quero 2, eu vou desativar esse aqui, porque ele tem que pegar, ó, eu tenho que desativar a terceira, porque a terceira? Porque a terceira, ela que vem depois, ó. Tem que desativar a terceira. E vou falar da seguinte forma. Eu quero que você mescle 2 colunas. Então, 1, 2. Então, você tem que eliminar essa. E deixar a terceira. Vou salvar. Vou voltar no código, vou dar um F5. Olha como ficou. E se eu falar para você da seguinte forma? Eu quero fazer outras formas. E assim vai indo. Eu quero mesclar. Isso aqui são com 3 tabelas. E se tiver com 5 tabelas? 5 por 5. Então vamos lá? Fazer coluna mesclagem 5 por 5? Então vamos lá. Vamos criar nossa tabela. Vou colocar um HR aqui, ó. E vamos criar uma tabela 5 por 5. Ó. Vou colocar H3. Então, tabela 5 por 5. Ou seja, 5 linhas por 5 colunas. Então, table, abriu e fechou. Vou pegar os códigos lá em cima que já está feito. Ó. Ctrl C, vou descer. E vou colocar aqui, ó. Vou repetir mais 2 vezes. Ó. 2, 3. Então vai ser 4. Opa, vai ficar grande, hein? 5. Vou repetir isso aqui mais 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, faltou mais uma. 5 linhas. Beleza? Opa, ficou grande. Então são 5 por 5. Vou colocar os meus atributos. Então vou lá pegar os meus atributos lá. Vou subir. Vou copiar esses atributos. Vou deixar ela bem pequena, ela vai ficar bem quadriculada. E vou descer aqui, ó. Ctrl V. Legal. 5 por 5. Eu tenho uma tabela por 5 linhas e 5 colunas. Onde ela tem uma borda, onde ela tem uma largura de 300 por 300. Vou salvar. Vou no navegador. Ó. Vou vir aqui. Vou atualizar meu navegador. Olha como que ela ficou. Ficou dessa forma. Ela se adaptou. Agora é o seguinte. A minha pergunta é o seguinte. Eu quero mesclar a coluna 4 e a coluna 5. Lembrando, ela não pode estragar a estrutura da tabela. Então eu tenho que contar linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, parei na 4. Então, vamos lá, linha 1, parei na 4. E deletar ou comentar a coluna 5. Então vamos lá. Linha 1, coluna 1, 2, 3, 4. Legal. Vou colocar o atributo cospan. Quantas colunas depois dessa coluna, eu quero mesclar com ela? Ah, eu quero 2, então vou colocar 2. Uma contando com ela, 2 com a próxima. Então vamos lá. O que eu faço? Eu posso deletar ou comentar. Como ele está aprendendo, eu vou colocar comentar para futuramente vocês souberem o que vocês estão fazendo. Legal. Comentei. Ao eu comentar, agora eu faço o quê? Eu vou no navegador e visualizo. Salva primeiro, vai no navegador e atualiza. Olha o que vai acontecer. Ó. Ela mesclou para você. Legal. Agora o seguinte. Então, vamos para outro desafio. Ela mesclou. Qual que é o próximo? O próximo é o seguinte. Eu quero, na terceira linha, mesclar a coluna 2 e a coluna 3 e a coluna 4. Então, eu vou na terceira linha, mesclo a coluna 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Vamos voltar para o código. Estou uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Opa! 3 linhas. Eu quero mesclar a coluna 1, a 2, 3 e 4. Então, eu vou vir aqui, ó, na coluna 2 e vou colocar cospan. Quantas colunas eu quero mesclar com ela? Então, são 1, 2, 3. Cospan
3. O que eu faço com as colunas que vêm depois dela? Eu tenho que eliminar a quantidade de colunas fora com ela. Então, são 2 colunas. Uma, vou comentar. 2, comentei. Vou salvar. Vou descer, vou no navegador e vou atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Essas 3 aqui tem que estar mesclado. Vou atualizar, atualizei. Ela mesclou tudo aqui para mim, ó. Por que eu aprendo isso? Imagine você naquela época, você tem que fazer um site que desenvolva um layout. Então fica mais ou menos dessa forma. Você coloca o banner, os menus aqui dentro, o conteúdo e assim vai indo. Vamos voltar. Agora é o seguinte, desculpa, vamos voltar. Eu quero aqui a parte de baixo. Eu quero na 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, mesclar todas as colunas. Na quinta linha, mesclar todas as colunas. Então, eu vou voltar para o código. Então, vamos lá. Terceira, quarta, quinta. Eu quero a partir da primeira. Então, eu vou usar o atributo cospan. A partir do cospan. Eu quero mesclar quantas colunas com ela? 5 colunas. Por que 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas com ela. Legal. O que eu faço com a coluna depois dela? Eu comento ela. Então vamos lá. Então vamos comentar. Traço. Ou delete. Salvo. E vamos visualizar. Volta. Vou dar um F5. Ó. Olha o que aconteceu. Ela mesclou para mim. Legal? Interessante. Eu posso mexer também com largura e altura e assim vai indo. Então eu fiz desta forma. Depois vou mostrar para vocês que eu posso mexer a altura e a largura da própria linha. Então vamos parte por parte. Voltei. Legal, fiz dessa forma. Então o que acontece? Nessa aula, o que a gente aprendeu? Aprendeu os atributos cospan, que o atributo cospan ele mescla a linha, ele tem o mesmo conceito do Excel, se ficar mais fácil, que é um editor também de texto. Aprendemos também, vou subir, sobre o Caption e sobre o sumário. Na próxima aula agora, a gente vai aprender sobre o Rospan. Por que o Rospan? Que é mesclar linhas, que fica mais fácil. Então, até a próxima aula, pessoal.